Deus quer falar alguma coisa conosco. Fique atento. Aleluia. Salmo 97. O Salmo 97, todos os salmos a gente sempre, às vezes, lê assim, Salmo de Davi, de Asaf. O Salmo 97, ele não tem assim, a gente não sabe dizer de quem é a autoria. A gente sabe dizer que do Salmo 95 até o Salmo 99, eram os salmos que eram usados em momentos de culto em Israel. Então, esses salmos, que vai do 95 ao 99, eram os salmos que eram cantados e declarados durante a adoração, durante o culto em Israel. E é um salmo que ele demonstra a majestade do reino de Deus, o quanto Deus é poderoso e quanto Deus não perdeu o controle de nada. Provavelmente esses salmos eram cantados em cultos públicos em Jerusalém. Vocês já sabem, que eu já ensinei isso, que o povo, por ocasião das festas, pelo menos 3 festas em Israel, o povo saía de todas as regiões e eles iam para Jerusalém, especialmente na festa da Páscoa. Jesus foi crucificado na festa da Páscoa. Então o povo ia para Jerusalém e as pessoas iam pelo caminho, e aí de um vilarejo eles iam se ajuntando, aí quando chegar pelo vilarejo eles iam se ajuntando e eles iam para Jerusalém cantando. E eles cantavam o quê, pastor? Os salmos. Esses salmos, todos, eram cânticos. Os salmos são cânticos. Então, o Salmo 97 era um salmo cantado nas celebrações do templo. Então, quando havia uma celebração, eles cantavam o Salmo 97, 98, 95. Eram salmos das celebrações, né? Às vezes, em tempos difíceis, em tempos de luta, de guerras, eles também afirmavam, porque olha o que diz o verso número 1 do Salmo 97. O Senhor reina. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade, falando do mistério e da grandeza de Deus, meu irmão. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça. E todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem às imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses, com letra minúscula. Sião ouviu e se alegrou. Os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos do coração. Alegrai-vos, ó justos do Senhor, dai louvores em memória à sua santidade. E nós podemos dividir esse Salmo 3. A gente vai estudar, irmão, a teologia, e a maneira mais fácil da gente estudar, às vezes, é dividir os textos para facilitar. Eu dividiria o Salmo do 1 ao 5, porque do 1 ao 5, o que ele vai dizer? Que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus está no controle de tudo, que Deus não perdeu o controle de nada, que nada foge ao controle do Senhor. Deus é soberano, Irmão, olha esse versículo, que diz que os montes derretem como cera na presença do Senhor. Sabe, filho, esse é o Deus que eu sirvo. É meu Pai.
Pelo jeito é só meu. Eu vou orar. Tem uns pedidos de oração, antes de eu ir embora, eu vou orar. Aqui é seu coração. Eu esqueci, não. Está aqui. Amém, querido? Deus é soberano. Às vezes as pessoas ficam dominadas pelo medo, porque não conhecem o Deus que serve. São dominadas pela ansiedade, ficam desesperadas por causa das coisas. É porque você não conhece o seu Deus é soberano. E olha, vou dizer mais uma coisa, irmão. Deixa Deus fazer as coisas do jeito que Ele quer, porque Ele sabe fazer o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Para de queimar com Deus. Deus sabe o que é bom para você. Às vezes você acha que está perdendo alguma coisa. Meu filho, tem coisa que não é perda, é livramento, meu filho. Então deixa que o Senhor cuide de tudo. Não fique ansioso, irmão. Não fique ansioso. Às vezes a gente olha e hoje, se a gente olhar para as notícias, a gente vai ver bomba que cai ali, bomba que cai aqui. No Brasil, uma pessoa quer fazer uma coisa, aí o Poder Judiciário manda fazer outra. Parece que o homem está mandando em tudo. Meu filho, nos dias de Noé, meu filho, nos dias de Noé, estava aquela confusão toda, e todo mundo rindo de Noé, e Noé construindo a arca, e todo mundo rindo de Deus, e todo mundo rindo daquela história. Mas de um dia para o outro, irmão, todo mundo parou de rir. Deus não perdeu o controle, Deus não perde a direção. Só que Deus é misericordioso. Às vezes, irmão, não me fica triste comigo, não, porque eu tenho um jeitão meio de falar estranho assim. Eu, às vezes, não entendo a misericórdia de Deus. Eu acho que Deus devia dar umas espadadas, sabe? Mas como eu dar umas espadadas? Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Eu não entendo muito isso, sabe, irmão? Porque sabe que quente. Às vezes vai merecer uma espadada, não misericórdia. Mas eu não sou Deus, Ele é Deus. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o controle de tudo. Ainda que eu não entendo nada, mas Ele sabe como fazer. Ele sabe o que fazer. Ele sabe a hora certa da misericórdia. Ele sabe a hora certa do juízo. Ele sabe o que fazer, meu irmão. Não aquieta seu coração, porque nada foge ao controle do Senhor, nada. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus. Quantas vezes a gente olha para a situação e fala, mas Senhor, até quando, Senhor? Aí Deus fala assim, meu ouvido, até quando eu quiser. Ou seja, não é você que vai resolver, sou eu que resolvo. Cala-te diante de Deus. Até que eu falar com Deus, tem que ter cuidado. Até que falar com Deus. Aleluia. Ele sabe como fazer, meu filho. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem tudo nas suas mãos. Tudo. Ainda do versículo 6 ao versículo 9 muda de assunto. E agora você vira para o seu filho e fala, vai doer. Versículo 6 ao versículo 9, o Senhor vai tocar numa ferida muito séria, especialmente na nossa nação. Muito do que a nossa nação vive é por causa disso. Muitas coisas que a gente vive aqui no Brasil, às vezes dentro da sua família, é por causa disso aqui. E é uma palavrinha só, e é idolatria. E Deus, o Salmo, ele traz esse despertamento, por quê? Porque os vizinhos de Israel, irmão, eram todas nações pagãs, idólatras, que tinham muitos deuses, e sempre, se você olhar para o Velho Testamento, o Senhor sempre dá uma palavra dizendo, olha, não sirvam os deuses deles, não façam alianças com eles. Por quê, irmão? Porque Deus não aceita que a gente adore
E assim, quando a gente fala em idolatria, as pessoas logo pensam no quê? Sempre aí nos santos, né? Mas hoje não tem uma idolatria moderna. Porque se às vezes a pessoa não tem um santo dentro de casa. Mas tem a idolatria moderna. Quais são as idolatrias modernas, pastor? Dinheiro, status. Tem gente que adora a si mesmo. Sabia? Adora a sua imagem. Adora como eu sou lindo, maravilhoso. Olha eu. A pessoa adora a si mesmo. Então a gente fala de idolatria e às vezes a gente adora pessoas. E eu vou dizer uma coisa, eu vou ler um texto aqui agora que é para você ir embora com a orelha quente. Abra aí, Isaías 44. Glória a Deus. Não, tem coisa que a gente tem que falar. Eu tenho que falar do diabo, eu tenho que falar, irmão. Tem que te ensinar a palavra, porque às vezes você não sabe porque as coisas estão erradas, porque está comprando essa de idolatria. Ah, mas na minha casa não tem santo, não, pastor. Mas pessoas se olham no espelho e se acham espetáculo. Ou então se acham mais inteligente, acima da média. Se acha que é a última bolacha do pacote. Isso é idolatria, irmão. Compreendeu? Isaías 44, eu começo no 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então. Não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntam-se todos, levantam-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. A idolatria traz confusão. O ferreiro, olha aqui, o ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas e forma com martelos e lavra com a força de seu braço. Ele tem fome, a sua força falta e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra e aplaina com o cepilho e marca com o compasso e faz o seu Deus, a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma para si ciprestes, ou carvalho, e esforça-se contra a árvore do bosque, planta um palmeiro e a chuva o faz crescer. Então, servirão ao homem para queimar com isso. Se aquenta e coze o pão, também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade queima, com outra metade come carne. Assa, farta-se, também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, no resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, se inclina, dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam, e nenhum deles toma para si a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne a
comigo. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita. Olha o que está dizendo, olha o que Deus está dizendo, irmão. Olha que sério isso, olha que sério. Ao invés de adorar o Deus poderoso, que faz com que o monte se dissolva como cera, se prostra diante de imagem, pede, faz orações para as imagens, às vezes faz oração para quem já morreu. A Bíblia diz que quem morreu chega o juízo, e as suas obras o acompanharam, nada mais tem nessa terra. Aqui, irmão, ninguém volta quem já morreu. Aqui, irmão, ninguém volta quem já partiu. Então nós precisamos entender que isso desagrada a Deus. E o pior, não é que só desagrada a Deus, não é só esse o problema. O problema é que fica cego, cego. A idolatria faz a pessoa ficar cega. Ela não enxerga, ela não entende, ela não vê mais nada. A idolatria faz a pessoa ficar cega. Tudo que substitui Deus, esse texto diz que tudo que substitui Deus será envergonhado. Esse crente não gosta. Eu já escutei isso muitas, em 43 anos já escutei isso muitas vezes. Os crentes não gostam de santo, irmão. A Bíblia diz que santos são aqueles que servem ao Senhor, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Esses que são santos. Os outros, irmão, é uma madeira, com a mesma madeira, faz um santo e queima para assar pão. É isso que o texto está dizendo. E a Bíblia diz que fica envergonhado, fica cego, fica enganado, que não sabe mais para onde caminha, porque a idolatria deixa a pessoa cega. Adora o filho, adora o filho, adora o filho, não enxerga mais nada. O menino está fazendo tudo errado, mas adora, não vê nada. Deixa cego. A idolatria deixa a pessoa cega. Meu irmão, às vezes você não entende, porque quanta coisa que você queria que Deus fizesse, irmão, mas o seu coração está ocupado. Tem outra coisa que ocupa o seu coração. E Deus não vai dividir o seu coração com ninguém. Ou você deixa seu coração somente para Deus, meu irmão, ou você fica sem Ele. Deus não vai dividir você com ninguém. Glória a Deus. Pronto? Aqui, irmão, esse texto aqui, o Salmo ele confronta. O Senhor, eu disse que esse texto aqui era lido nas celebrações. Era para fazer o povo entender o que desagradava o coração de Deus. Então começava o culto. Olha o que o povo fazia. Vamos cantar. Confundidos serão aqueles que servem as imagens de escultura. Assim cantavam na hora do culto. Hoje a gente não pode. Talvez você vai ficar aborrecido pelo que eu estou falando. Mas eu vou embora feliz da minha vida. Por quê? Porque Deus me mandou falar. Se você morrer amanhã, você não morreu sabendo. Por isso que eu disse agora há pouco, que aqui nessa igreja, o diabo não vai te matar, porque você vai conhecer a verdade. Você vai conhecer a verdade. Os ídolos antigos, as imagens, nem é tão antigo assim, não é, irmão? Hoje em dia se adora imagens, ídolos modernos, influência, não sei o quê, tanta coisa sendo adorada, não é? Tanta coisa sendo adorada hoje, ocupando o lugar que é do Senhor, ocupando o espaço que é do Senhor. Livre-se da idolatria. Ou seja, cutuca seu vizinho que está dormindo, ele fala para ele: ó, meu filho, vigia.
E agora a última parte fica bom. Você vai dar mais glória a Deus. Você vai glorificar mais. Porque do verso 10 ao verso 12, ele diz: vós que amais o Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos do Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Irmão, aqui vai fazer uma diferença de quem serve ao Senhor e quem não serve ao Senhor. Quem vive sem Deus vive na escuridão. Quem vive com Deus vive na luz. Às vezes eu vejo alguma coisa assim e falo, meu Deus, não é que antigamente eu fazia esse negócio aí? O sangue de Jesus tem poder. Como é que pode isso? Oh, como Deus é bom comigo. Não é? Deus guarda, ilumina o caminho dos seus filhos. É isso que eu fiz do 10 ao 12. Deus guarda a nossa vida, Deus ilumina. O justo ama a Deus, o justo rejeita o mal, o justo vive a alegria verdadeira. Vale a pena. Vale a pena caminhar com o Senhor. Vale a pena caminhar com o Senhor. Vale a pena. Ele cuida dos justos. Ele cuida daqueles que são seus. A gente passa por uma luta, mas daqui a pouco vem a vitória, vem esse carro, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo vai ficar endemoniado. Porque agora ele fala assim, eu achei que agora eu acabava com ele, eu achei que agora eu acabava com ela. Mas Deus falou, não vai não. Vai não. Vai não.